Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2013. Estamos juntos há 407 dias lendo a Bíblia e hoje faremos a revisão do livro de Gênesis. Livro que nos conta a história da criação de todas as coisas e que aponta já nos seus capítulos iniciais o fato de que Deus criou o homem como mordomo da criação e o colocou no Jardim do Éden, que é indicado ali como algum lugar próximo aos rios Tigre e Eufrates, que conhecemos até hoje, mas também aos rios Pison e Gion, cujo paradeiro nós ignoramos. Então, nós temos alguma ideia de que provavelmente ali na região que hoje chamamos de Mesopotâmia estava o Jardim do Éden, e ali começa então o cenário da história humana. Deus dá ao homem um mandato cultural de cuidar do mundo, do jardim, um mandato social de crescer e se multiplicar relacionando-se com sua esposa, e um mandato espiritual de manter-se em contato com Deus, especialmente reconhecendo a sua soberania ao não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem se rebela, vem a queda, e Deus aplica a maldição da morte e o castigo, no entanto não permite que o pecado humano completamente arrase os seus planos. O mandato cultural permanece, mas o homem agora vai cultivar o solo com o suor do seu rosto. O mandato social permanece, mas agora a mulher terá dores de parto. O mandato espiritual permanece, mas agora o homem estará fora do jardim, enquanto Deus providencia a redenção, prometendo à mulher um descendente dela que vai esmagar a cabeça da serpente. A partir daí, o que nós vamos ver em Gênesis e em toda a Escritura é Deus, apesar do pecado humano, conduzindo um maravilhoso plano de redenção no qual ele vai exibir a sua glória. Uma das primeiras manifestações desse plano, portanto, se dá na ocasião do dilúvio, quando Deus contém a maldade humana e oferece a chance de um recomeço para o planeta e para a humanidade com a família de Noé. Um grande ato de julgamento, onde Deus, à semelhança daquilo que fez no Jardim do Éden, ao expulsar o homem para providenciar a redenção, realiza um novo recomeço aqui com a humanidade através de Noé. É claro que o pecado embarcou na arca também. E nos descendentes de Noé, ao invés de se espalharem, resolveram se ajuntar em Babel para construir uma torre para si. Mas Deus novamente age com juízo, misturando as línguas daquelas pessoas e forçando-as a se espalhar. São, portanto, nesses 11 capítulos iniciais de Gênesis, 3 atos de juízo. A expulsão do homem do jardim, a arca e o dilúvio, não é? E a torre de Babel, 3 atos que mostram que Deus vai fazer o seu plano acontecer apesar do pecado, e nisso vai mostrar a sua glória. A partir do capítulo 12 de Gênesis, nós já temos condição de ser um pouco mais precisos em questões cronológicas e até mesmo geográficas. Nós vemos que no capítulo 12 aparece a história de Abraão, o homem que Deus chama para nele fazer a linhagem da qual surgirá o descendente prometido ao casal logo após a queda. E Abraão vai ser chamado para ser o pai de uma nação numerosa e para herdar uma terra que vai ser basicamente a reconstrução de tudo. Uma terra maravilhosa que será a possessão de Abraão e da sua descendência para todo sempre, mostrando, portanto, que a ideia do jardim jamais deixou a mente de nosso Deus. Abraão vive por volta do ano 2100 a.C., lá em Ur dos Caldeus, que seria hoje o território do Iraque, do Kuwait, por ali, conforme você pode ver no mapa, e Deus o chama para que ele vá para uma terra totalmente diferente, a terra de Canaã. Abraão não vai inicialmente, ele estaciona com o seu pai em Harã, atual Síria, conforme você vê aí, e depois que o seu pai falece, ele então finalmente vai até a terra de Canaã. É lá que vão lhe nascer os filhos, Ismael primeiro, depois Isaque. Isaque vai buscar esposa, né? O servo de Abraão vai buscar esposa para Isaque em Harã, volta para lá, de lá vem Rebeca então para casar-se com Isaque em Canaã, casa-se com Isaque, nascem de Isaque e Rebeca Esaú e Jacó, tem toda aquela história da bênção que o irmão vende por um prato de lentilha. Jacó foge do irmão e vai encontrar a sua Raquel lá em Harã. E aí então, quando Jacó finalmente volta, se acerta com Esaú e se estabelece em Canaã, nós já estamos, portanto, já quase na etapa final do livro de Gênesis. Começa então a ser contada a história de José no capítulo 37, o filho amado de Jacó, e toda aquela confusão que José é vendido como escravo para o Egito, e nós já estamos a essas alturas por volta do ano 1900 a.C. O povo vai para o Egito, depois de todos aqueles fatos que você conhece da vida de José, e lá na terra do Egito,
os descendentes de Jacó vão se multiplicar. Eles estão agora numa terra onde são considerados abomináveis por serem pastores de rebanho. E ali vão crescer protegidos de influências maiores da cultura egípcia, coisa que não aconteceria em Canaã, onde, no caso de Diná, no caso de Judá, por exemplo, os cananeus trouxeram alguma influência bastante perigosa. E isso ficou muito patente, por exemplo, no caso de Esaú, que se casou com mulheres cananitas e elas foram amargura de espírito para sua mãe. Termina, portanto, o livro de Gênesis com o povo de Israel em Gósen, no Egito. Saiu, então, da Mesopotâmia, em Abraão, e terminou no Egito. No seu mapa e no seu vídeo, da direita para a esquerda, do Oriente para o Ocidente. O livro todo de Gênesis, então, nessa geografia que te apresentamos, vai da Mesopotâmia no Éden, lá para cima, na região montanhosa de Ararat, desce para a Mesopotâmia outra vez em Babel, depois sai com Abraão de Ur dos Caldeus, passa para Arã, lá na Síria, desce para Canaã, volta um pouco para Arã, depois desce de novo, depois vai para o Egito. E em tudo isso nós vemos que Deus criou o mundo, que apesar do pecado ele vai promover uma restauração, uma salvação, e nisso tudo ele preserva e redime o seu povo. Essa é a ideia do livro de Gênesis. Portanto, quando falamos em geografia do livro de Gênesis, vemos que o livro começa na Mesopotâmia e termina no Egito. Tempo. Quanto tempo está envolvido nisso tudo? Bom, nós não temos condição de datar com precisão em que dia o mundo foi criado. No mínimo, pelos relatos bíblicos, podemos supor a ideia do ano 4000 a.C. E essa é a hipótese dos criacionistas que trazem a data mais para o recente. A data mais nova possível para os criacionistas seria essa. Alguns postulam que a Terra pode chegar até 15.000 anos de idade, dentre as hipóteses dos cientistas criacionistas. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, mas o fato é que o livro de Gênesis contém pelo menos, portanto, 2000 anos de história. Porque nós temos como afirmar que José viveu por volta do ano 1900 a.C. Então o capítulo 50 de Gênesis termina nessa época. Se você adotar a data mais recente para a criação do mundo, no ano 4000, ainda temos em Gênesis 2000 anos de história, 2100 anos de história. Então é um livro que contém um lapso de tempo muito grande, muito embora a maior parte do livro de Gênesis, dos capítulos 12 até o capítulo 50, se concentre nas histórias de Abraão, Isaac, Jacó e José. Bisavô, avô, pai e filho, né, se pudéssemos pensar assim. E aí então, nós temos 38 capítulos concentrados num período mais curto, de cerca de 200, 250 anos, e os 11 primeiros capítulos concentrados num período de tempo muito maior. O conteúdo do livro de Gênesis, conforme a gente vê na sequência desta tabela, vai nos falar, portanto, da criação, do dilúvio, da Torre de Babel e da aliança de Deus com Abraão e do pacto se estendendo aos seus filhos, Isaac, Jacó e José. Qual era o objetivo imediato deste relato? Era tirar o Egito dos hebreus. Nós vamos ver isso nesta ideia de que o livro deu ao povo hebreu a noção de sua origem. Eles eram um povo com quem Deus tinha um pacto. E eles precisavam enxergar o mundo assim, para que pudessem acreditar nos milagres que Moisés faria para tirá-los do Egito. Essa é a ideia do livro. Moisés chegando entre os israelitas lá no Egito e dizendo: eu vim tirar vocês da escravidão, porque o Deus que criou todas as coisas está comigo. Ele fez um pacto com os seus ancestrais. Vocês precisam crer nisso. Crer que Deus tem esse poder e que Ele cumpre essa promessa. Há então um pacto que Deus estabeleceu com a nossa nação, feito com os nossos ancestrais. Deus agora está cumprindo esse pacto e é a hora de sairmos daqui. E então vai começar o livro do Êxodo. O livro de Gênesis, portanto, foi originalmente escrito para aquelas pessoas escravizadas no Egito, para entenderem tudo isso. Qual foi a sua estrutura? Para contar essa ideia, o livro de Gênesis foi estruturado em 10 seções paralelas, que são conhecidas na língua hebraica por toledotes. São aquelas expressões que no português são traduzidas assim: esta é a história de, ou esta é a genealogia de. E há 10 seções dessa no livro. A primeira está no capítulo 2, verso 1, e fala da origem do céu e da terra. Depois temos a história de Adão e a história de Noé.
Depois dos filhos de Noé, depois a linhagem de Sem e depois a linhagem de Abraão. Depois Ismael, Isaque, Esaú e Jacó. Você nota, até pelas cores que estão esposadas aí no seu lado direito do vídeo, que há paralelos entre essas seções. Primeiro se conta como a humanidade foi criada através de águas caóticas primitivas. Depois de ter sido narrada a queda, como Deus estabeleceu uma linhagem de redenção através dos filhos de Adão e como Deus fez aliança com um desses descendentes em particular, que foi Noé. Aí vem a história do dilúvio, onde o mundo é novamente envolto em águas. E então nós vamos ter a recriação da humanidade depois das águas caóticas do dilúvio. Então você percebe um paralelo claro entre o quarto Toledote, a quarta história do livro, e o primeiro. Aí vem a linhagem dos filhos de Sem, que vão ser os piedosos descendentes de Noé, de onde virão os judeus que são semitas, descendentes de Sem. Um paralelo claro com a linhagem da redenção em Adão, que passou por seu filho Sete. Não por Caim, porque Caim era ímpio, não por Abel, porque Abel foi assassinado. Depois vemos Deus estabelecendo aliança agora com Abrão. E um paralelo claro, então, entre a aliança de Deus com Abrão e a aliança de Deus com Noé. Você percebe esse paralelo das 3 primeiras seções com as 3 seções seguintes nas cores vermelha, azul e verde que foram colocadas aí. Depois disso, então, quando vemos nas 6 primeiras histórias que Deus está criando, redimindo e prometendo essa redenção de forma solene com um pacto de aliança, nós vamos ver que Deus está escolhendo o seu povo, que Ismael é rejeitado e que Isaque é eleito, que Esaú é rejeitado, mas que Jacó é eleito. Só nessa estrutura, portanto, nós já temos uma importante mensagem sobre o livro de Gênesis. A ideia de que o livro de Gênesis fornece a informação de que Deus criou todas as coisas, que apesar de queda, de pecado, ele está redimindo para si um povo que ele escolhe soberanamente. Essa ideia fica muito clara quando a gente analisa a estrutura do livro. Depois, nós vemos que o livro também traz muitos ensinamentos, então, que Deus é o Criador de tudo, que julga o pecado do homem, que não permite que ninguém frustre os seus planos, que é fiel à sua aliança e que ele abençoa de maneira graciosa, fiel e poderosa aqueles que ele mesmo escolheu. Há em tudo isso muitas sombras de Cristo, conforme a gente pode ver neste último gráfico que vamos passar a você aqui. Nessa tabela, portanto, nós temos aqui os indicativos de Jesus, o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, já no livro de Gênesis. Várias coisas que Deus desenha em Gênesis vão apontar para realidades que ele vai elucidar melhor ao longo da história da redenção em toda a Bíblia. E, por exemplo, quando Deus apresenta a Adão a sua mulher, está sendo pronunciada ali a apresentação da igreja ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo deixa isso muito claro quando escreve lá em Efésios capítulo 5 sobre isso. Grande é esse mistério, falando de marido e mulher, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós temos também em Gênesis que o primeiro homem sem pecado, Adão, desobedeceu e introduziu a queda. Mas Romanos e 1 Coríntios nos explicam que o segundo homem criado sem pecado, Adão, o segundo Adão, Jesus, obedeceu perfeitamente e trouxe a restauração daquilo que foi estragado pelo primeiro. Aliás, no livro de Gênesis o paraíso foi perdido, mas em Apocalipse o paraíso é recuperado. O livro termina com um novo céu e a nova terra, uma árvore que alimenta todas as nações, e tudo isso então faz com que a gente consiga enxergar perfeitamente a correspondência entre Gênesis e Apocalipse, que apesar de separados por cerca de 1.600 anos de distância, nos mostram que a Bíblia está contando uma única história. O descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente em Gênesis é claramente nominado em Romanos e em Apocalipse como sendo o Senhor Jesus. O sacerdote de Salém que traz pão e vinho para celebrar a vitória de Abraão é mencionado em Hebreus 7 como aquele que introduziu a linhagem sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus celebrou a aliança com Abraão no capítulo 15, Abraão partiu animais e foi derramado sangue. E quando Jesus instituiu a ceia, ele falou: o pão é partido e dado a vocês, e o meu sangue foi derramado, e este é o cálice da nova aliança no meu sangue. A descendência de Abraão é, espiritualmente falando, como nos assegura o apóstolo Paulo, aqueles que creem no Senhor Jesus. E o sacrifício que Deus pediu a Abraão em relação ao seu filho,
Entregar um filho amado em holocausto era uma prova de amor, que Deus não permitiu que Abraão desse, mas ele deu por nós, ao entregar por nós o seu filho amado. José também aponta de muitas maneiras para o Senhor Jesus. Foi amado pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos, condenado de maneira injusta, foi preso com outras duas pessoas, o copeiro e o padeiro do rei, mas um deles foi absolvido e o outro foi condenado. E ele saiu da humilhação da masmorra do palácio do faraó direto para a glória, para assumir o trono ao lado do faraó. Ganhou uma esposa gentílica, casou-se com uma egípcia e abençoou toda a terra com o seu trabalho ao interpretar os sonhos do faraó. Essa não é a história de Jesus? Amado pelo Pai, mas foi odiado pelos judeus, foi condenado de forma injusta, esteve crucificado com outros dois, um dos ladrões da cruz foi salvo e o outro foi condenado, e saiu da cruz diretamente para o trono celestial, ganhou uma esposa gentílica, que é a igreja, e abençoa de lá toda a humanidade com o seu trabalho glorioso. Nós vemos então como Deus está desenhando em Gênesis a vida do Senhor Jesus, e terminamos essa lista, que pode ser estendida ainda, com o relato de Judá, que se destacou como líder entre os seus irmãos por sua postura firme, sua situação equilibrada, e ali então nós vemos que na bênção que é dada por Jacó aos seus filhos, Judá é apontado como um leãozinho, e Apocalipse nos fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Tudo isso então nos faz entender a importância da mensagem de Gênesis, e esse é um resumo muito sucinto do seu conteúdo, mas que eu espero que abençoe a sua vida e te ajude a se aproximar deste livro. Bom estudo para você. Logo nós vamos encaminhar perguntas sobre o livro de Gênesis, que esperamos ajude você a fixar um pouco mais o seu conteúdo, e a gente se encontra aqui na próxima para revisar o livro do Êxodo, se Deus quiser. Até lá!